Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os primeiros 25% da leitura de O Conde de Monte Cristo. Então esse é o nosso primeiro diário de leitura do projeto Lendo o Conde. E como vocês podem ver, então, eu estou aqui no capítulo 4 da parte 3, que é o capítulo O Senhor Bertuccio, ou Bertúcio. Então, na realidade, eu já avancei um pouco porque eu parei exatamente na meta da 5ª semana, se eu não me engano. Essa aqui é a nossa meta até a 4ª semana, né? Era chegar até o capítulo 3 da parte 3. Então, a partir da próxima semana, na segunda-feira, eu já começo a ler aqui esse capítulo 4 em diante até, né, finalizar a meta da 5ª semana. E de acordo aqui com o nosso cronograma, considerando a edição da Zahar comentada, que é a edição que eu estou lendo, vou deixar a capinha aparecendo aí pra vocês. Na próxima semana, que é a 5ª semana, do dia 4/6 até o dia 11/6, nós temos que ler do capítulo 3, ou no caso do começo do capítulo 4, né, da parte 3, até o capítulo 14 da parte 3. Então a gente vai ler aí mais ou menos 118 páginas nessa próxima semana. E nesse cronograma aqui, que eu vou deixar novamente o link aqui na descrição do vídeo, vocês conseguem ver direitinho as semanas e a quantidade de capítulos das 3 edições, das 2 da Zahar e da edição da Martine Claret. Então dá pra se localizar aí de acordo com o cronograma. Bom, e pra quem já tá acostumado com os diários de leitura, de projeto de leitura conjunta aqui no canal, vocês sabem que esse vídeo vai conter spoilers dessa primeira parte, né, desses primeiros 25% que a gente leu, que vão, né, do começo do livro até o final do capítulo 9. Então se você não gosta de spoilers, se você não leu ainda o livro ou até essa parte, não assista esse vídeo, eu recomendo que você assista depois que você ler toda essa parte, nesses 25%, mas se você também não se importa com spoilers, fica à vontade pra assistir. Bom, avisos dados, vamos então começar o nosso diário de leitura até os 25% da leitura, ou seja, até o final do capítulo 9, que foi o capítulo A Parelha Tordilha, acho que é isso. E até então eu vou comentar com vocês o que eu tô achando da leitura e o que eu achei inicialmente. Quando eu comecei a ler, eu confesso pra vocês que eu esperava que a leitura fosse ser mais lenta, sabe? Que a narrativa fosse ser mais cansativa e tal. E eu preciso dizer pra vocês que eu me surpreendi muito. E eu acho que agora eu entendo melhor o porquê disso, né? Já que o livro foi escrito em folhetim, né? Em formato de folhetim na época. Ou seja, o autor publicou capítulo a capítulo no jornal da época. Então as pessoas liam aquele capítulo que saiu no jornal e elas ficavam morrendo de vontade de ler o próximo capítulo. Porque ele justamente escrevia de uma maneira que prendia muito a atenção das pessoas. E é exatamente isso que acontece, por exemplo, com as novelas hoje em dia, né? Sempre termina daquele jeito que você quer muito saber o que vai acontecer no próximo episódio da série ou no próximo capítulo da novela. E é a mesma coisa que acontece aqui com o Conde de Monte Cristo, né? Cada capítulo deixa um gancho pra continuação da história, então a gente fica sempre muito ansioso pra saber o que vai acontecer. E o que é interessante aqui é que o autor também precisou criar vários personagens, centenas de personagens e outras situações, outras tramas pra continuar com a história por bastante tempo, né? Porque ele ganhava por linha escrita. E eu gostei bastante disso, eu confesso que mesmo as histórias dos personagens secundários, assim, foram bastante interessantes, apesar de que, muito provavelmente, se fosse escrito hoje em dia, isso tudo seria reescrito e muito provavelmente o livro teria sido reduzido, sei lá, na metade. Mas ainda assim, eu acho que tá sendo uma história muito fluida justamente porque ele deixa esses ganchos sempre pros próximos capítulos. E falando um pouquinho da história e de onde a gente parou nesse momento, então, a gente conheceu nos primeiros capítulos a história do Edmond Dantes, né? Acho que é assim que pronuncia, não sei. Que era um jovem marinheiro de 19 anos que tinha praticamente a vida ganha, sabe? Não por sorte, mas pelo que eu consegui pegar aqui do livro, por mérito mesmo, porque ele era um excelente marinheiro, era uma pessoa honesta, confiável, a maior parte da tripulação gostava muito dele, e se a tripulação tivesse que inclusive escolher, assim, um capitão, eles teriam escolhido o Dantes, né? Ele até comenta isso numa parte da história. E ele era apaixonado também pela Mercedes, que era uma jovem catalã. Ai, amor, pulou em cima de mim! E ele era apaixonado também pela Mercedes, que era uma jovem catalã com quem ele pretendia se casar em breve. A Amora tá no meu colo aqui, gente. Olha só isso. Então, como ele pretendia se casar, ele também tinha uma boa posição nesse navio, nesse barco que ele trabalhava como marinheiro. Ele inclusive ia ser promovido a capitão, pois o capitão anterior tinha falecido no meio de uma dessas viagens deles. Então ele tinha tudo em mãos, na verdade, né? Ele tava super feliz, assim, extasiado, porque a vida dele, mesmo tão jovem, já ia muito bem, já tava toda bem encaminhada, né? E os grandes amores dele eram o pai e a Mercedes. E quando a história começa, ele tá retornando
retornando nesse barco no Faraon pra ver o pai, ver a Mercedes depois de meses no mar. E é super interessante, né, porque já no começo da história, nos primeiros capítulos, o autor já vai pintando todo o cenário pra gente. A gente consegue muito bem já discernir o caráter do Dantes, do pai e de outras pessoas ali, de personagens-chave na história. E por incrível que pareça, nesse primeiro momento eu achei que a história, assim, voou praticamente. Aconteceram muitas coisas muito rápido. Logo no começo a gente já consegue ver todo o esquema, o complô que as pessoas que têm inveja do Dantes começam a montar contra ele, né? Que é o Fernand, que era o primo da Mercedes, né? Que, assim, tinha vontade de casar com ela, enfim, era apaixonado por ela. O Danglars, que era um dos marujos, marinheiros do Faraon, e que também tinha inveja do Dantes, porque Dantes era super jovem, ia se tornar capitão, enquanto ele não. E a gente tem também uma terceira pessoa, que é o vizinho do pai do Dantes, né? Que é o Caderus, não sei se pronuncia assim o nome dele. Mas esse personagem era o que mais não se encaixava, assim, tinha um pouco de inveja, assim. Na verdade, ele não tinha intenção de prejudicar o Dantes, porém ele também não queria se prejudicar. E no meio do complô ali, ele foi colocado no meio da situação de uma forma que ele não conseguiu sair sem se prejudicar também. Então ele também não faz nada pra impedir isso. Então a gente acompanha aí o Dantes sendo preso, né, o Edmond indo pro castelo de If, se eu não me engano, totalmente inocente na situação, sendo acusado de bonapartismo, sendo que ele não sabia nem do que se tratava mesmo, assim, né? Ele teve aquela situação com a carta que ele iria entregar, mas ele nem tinha aberto a carta, e ele é condenado, né, e preso justamente por um cara que se vê, assim, numa situação muito delicada, acaba querendo também tirar o seu da reta, como dizem, né? Porque se ele não prende o Dantes, ele também não tem como comprovar a inocência do Dantes sem prejudicar o pai dele e, consequentemente, a ele mesmo, né? Eu esqueci o nome desse personagem, eu acho que é Villefort ou alguma coisa assim, mas eu imagino que ele também esteja lá na listinha de pessoas para o Dantes se vingar depois da prisão, né? Então o Dantes vai parar no castelo de If, acho que é o nome, e ele fica lá por 14 anos, né? Totalmente inocente, sem saber o que aconteceu, comendo pão que o diabo amassou, literalmente. E tem momentos em que ele pensa em desistir, em se matar, faz greve de fome, etc. Até ele conhecer o Abade Faria, que é um senhor considerado meio que louco ali, por conta de estar sempre oferecendo muito dinheiro, né? 1, 2, 3 milhões pra todo mundo ali, pra que alguém liberte ele, né? Em troca da sua liberdade. E esse senhor, considerado louco, acaba sendo o único amigo, realmente o escape do Dantes, porque se não fosse esse Abade, ele acabaria se suicidando, né? Então eles fazem essa amizade muito paternal até, e ele acaba considerando o Edmond mesmo como o filho que ele nunca teve. E ele passa todos os seus conhecimentos, que são vastos, né, para o Dantes, o que é super legal porque a gente vai acompanhando esse Abade, que é um senhorzinho frágil, porém extremamente culto, assim, muito intelectual, com conhecimentos diversos em várias áreas, ciência, enfim, literatura, filosofia, e ele vai passando todos esses conhecimentos pro Dantes, ou seja, o Dantes que até então estava vivendo totalmente recluso, sem nem ter com quem conversar, agora encontrou a oportunidade de ter um aprendizado, porque ele não teve nem tempo, né, na sua juventude lá atrás, antes de ser preso pra isso, então ele vai se tornar um cara mais instruído e vai sair, né, vai fugir, conseguir escapar dessa prisão com todas essas ferramentas que vão possibilitar a vingança dele, o que pra mim foi sensacional, bem a jornada do herói mesmo, assim, mas é tão bem escrito, né, que você fica querendo ler, passar vários capítulos e já saber o que vai acontecer lá na frente, deixa a gente realmente muito curioso. E é bem interessante toda essa fuga, né, do castelo de If, com a ajuda do Abade, no fim das contas, né, todas as coisas que eles tentam fazer antes, né, pra tentar fugir juntos, até o momento do Abade realmente falecer ali, acho que ele tinha crise de epilepsia e tudo, mas é bem interessante porque eles se conhecem justamente cavando túneis, né, no caso o Dantes estava lá tentando, assim, ver o que ia fazer, e o Abade lá cavando, né, e fazendo barulhos até que o Dantes conseguiu perceber que tinha uma outra pessoa ali. Todo o caminho, né, todo o percurso até eles se conhecerem, até o Dantes conseguir fugir, foi, assim, uma parte do livro super interessante pra mim. Eu consegui ler essa parte, assim, realmente devorando as páginas. E as partes que vêm a seguir também são muito interessantes porque o Dantes começa a adquirir umas personas, sabe? Então, assim que ele sai, ele se faz de náufrago, assim, e aí ele se dá o nome de Simba, o Marujo, que é bem interessante, né? Bem icônico, assim. E aí, depois dessa situação toda, ele compra a Ilha de Monte Cristo, né? Constrói lá uma mansão, né? Abriga toda a sua fortuna, que ele finalmente, até esqueci de comentar isso, né? Que ele, de fato, encontra o tesouro do Abade, né? Aquele tesouro do qual ele recebeu um mapa. Ele vai, encontra, e com aquele tesouro
tesouro em mãos, ele consegue então fazer o seu império, digamos assim. Ele vai conseguir construir uma grande mansão, vai viajar pelo mundo, e eu tive inclusive dificuldade pra perceber essa passagem do tempo, sabe? Desde o momento em que ele sai da prisão, adquire o tesouro e sai pelo mundo, até o momento em que a gente parou, né, no capítulo 9, que é quando ele inclusive ajuda aquele ex-patrão dele, que era o senhor Morrel, e ajuda a família do Morrel e tal, porque eles estavam quase indo à falência, né? Então é aí que termina, né, o capítulo 9, onde ele consegue prestar esse auxílio ao Morrel e salvar, né, a empresa dele. Só que eu tive dificuldade em identificar quantos anos se passaram de uma parte até outra, sabe? Inclusive até a parte que eu estou no momento, porque dá a entender que é tudo muito rápido, porém eu acho que levou mais tempo, assim, anos, até porque no meio do caminho vão aparecendo vários outros personagens, então a gente vai sendo apresentado a personagens, a esses contatos, né, que ele vai fazendo no meio do caminho, e vai vendo como ele vai pesquisando também a respeito dessas pessoas que o prejudicaram, né, como que tá a vida delas. Ele percebe que essas pessoas acabaram vencendo na vida, sabe, progredindo nas suas carreiras, e inclusive ele descobre que o Fernand casou-se sim com a Mercedes, o que pra mim eu acho que é a pior notícia, né, a notícia que mais magoou ele de todas essas. E uma das partes tristes da história também foi a morte do pai do Dantes, e isso também foi bem triste pra mim porque, tadinho, né, ele morreu sem saber que o filho dele na realidade conseguiria escapar da prisão e que o filho dele era inocente, apesar de eu ter certeza que no fundo o pai dele e a Mercedes sempre souberam, sempre acharam que ele fosse inocente, né. E uma coisa que eu gostei também na história foi o que o Dantes conseguiu fazer pelo seu ex-patrão, né, pelo Morrel. Ele conseguiu então evitar a falência dele sem dizer que ele que ajudou, sabe? Então assim, foi uma coisa nobre da parte dele, e eu achei bem interessante o Dantes conseguir demonstrar toda essa bondade, nobreza, mesmo depois de ter passado por tudo aquilo e tá cheio de ódio no coração, né? Agora vamos ver nos próximos capítulos como vai ser, né? Eu já tô, como falei pra vocês, aqui no capítulo 2 ou 3, 4, já tô no capítulo 4 da parte 3, e a gente conversa então no próximo diário de leitura sobre os próximos 25%, ou seja, quando eu alcançar os 50% da leitura, eu venho aqui conversar com vocês mais um pouquinho sobre o que eu tô achando dessa história. E eu preciso dizer pra vocês também que é super interessante ver todas as referências políticas, o contexto histórico e político, econômico da França e de outros locais ali próximos, da Espanha, enfim, que é retratado no livro. Isso é bem interessante e dá vontade de pesquisar mais a respeito, porque eu particularmente me sinto um tanto leiga lendo tantas referências assim, inclusive tem referências também à cultura, a quadros, a arte no geral, e tem muitas notas de rodapé nessa edição que eu tô lendo, né, então mesmo sendo pelo Kindle, né, a gente clica lá e tem um monte de notas de rodapé e coisas até gigantescas assim pra você ler a respeito, e às vezes mesmo lendo as notas de rodapé, eu tenho vontade de jogar lá no Google e pesquisar um pouquinho sobre bonapartismo, sobre Revolução Francesa, sobre, como eu falei pra vocês, de arte mesmo, que eles comentam aqui no livro. Então é bem interessante conseguir conhecer um pouquinho da cultura da época, da política da época, através do livro, né. Eu imagino que pra quem estava lendo lá naquela época, né, através dos folhetins no jornal, conseguia se identificar muito com a história, né, com todo o contexto. Então acho que esse é um aspecto também muito enriquecedor do livro. E eu vou falar pra vocês aqui a data que a gente vai conversar novamente, né, que eu volto aqui no canal pra conversar com vocês. E esse próximo diário de leitura vai ser no dia 20 de junho, então eu volto aqui dia 20 de junho pra conversar mais um pouquinho com vocês, e eu vou deixar todas as informações novamente aqui na descrição do vídeo, então não deixem de conferir. E não se esqueçam de conferir também o vídeo da Rene lá no canal dela, onde ela também comentou com spoilers sobre o que ela achou até os 25% da leitura, então vou deixar o link nos cards e na descrição do vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse diário de leitura. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação, e deixa também aqui nos comentários o que você tá achando da história. Eu vou ler todos os comentários, conversem entre si aqui nos comentários sobre o livro, eu acho que vai ser bastante enriquecedor esse debate também. Eu vejo vocês num próximo vídeo, um beijão e até lá! Tchau, tchau!